nas margens do rio Eufrates, um dos rios mais antigos e sagrados do mundo. Por séculos, ele foi símbolo de civilização, de fertilidade e de guerras sangrentas. Mas o que poucos sabem é que ali, escondido sob suas águas turbulentas, repousa um segredo sombrio e profético: 4 anjos caídos, acorrentados e aprisionados por ordem divina. O texto bíblico em Apocalipse 9, 14 e 15 fala claramente: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Essa ordem misteriosa e perturbadora ecoa como um presságio do fim. Quem são esses seres aprisionados? Por que foram acorrentados? E, mais importante, o que acontecerá quando forem libertos? Enquanto a água corre silenciosa, sob o solo ressoam correntes antigas, forjadas por forças celestiais. São ecos de uma rebelião celestial que sacudiu os pilares do céu. Esses 4 anjos não são apenas mensageiros caídos. Eles são guerreiros do juízo, entidades de destruição, reservadas para uma hora, um dia, um mês e um ano específicos, um momento exato no tempo da história. A arqueologia moderna se assusta com os vestígios encontrados, próximos ao leito do Eufrates. Inscrições sumérias, cavernas seladas e artefatos com símbolos angelicais invertidos sugerem que há mais nessa história do que simples alegorias. E à medida que o rio seca, como vem ocorrendo em tempos recentes, uma pergunta paira no ar. Será que o momento da libertação está chegando? No silêncio abafado da profecia, vozes sussurram que a libertação desses anjos será o gatilho para uma matança jamais vista. Eles foram designados para matar a 1/3 parte da humanidade. Não por capricho, mas como parte de um julgamento. A cena termina com uma visão impactante. O rio Eufrates seco, rachado, como um campo de batalha à espera da guerra final. A origem dos 4 anjos caídos, guerreiros da ira divina. Muito antes de serem acorrentados nas profundezas do Eufrates, esses 4 anjos ocupavam posições de imenso poder no reino celestial. Eles não eram simples mensageiros. Eram guerreiros, comandantes de hostes celestiais, dotados de autoridade e força, além da compreensão humana. Seus nomes não são revelados na Bíblia, mas os antigos textos apócrifos e tradições antigas sugerem que eles estavam entre os anjos mais próximos do trono. Mas houve um tempo em que o céu foi abalado por uma guerra. Uma rebelião liderada por Lúcifer, o mais belo dos arcanjos, arrastou consigo uma multidão de anjos. Entre esses estavam os 4 que hoje estão aprisionados. Eles escolheram a desobediência, não por ignorância, mas por orgulho. Se tornaram seres de fúria e destruição. Diferente dos demais anjos caídos que vagaram pela terra e foram banidos, esses 4 foram reservados para algo específico. Algo tão sombrio que exigia confinamento absoluto. Por ordem do próprio Deus, eles foram selados e impedidos de agir, até que chegasse o tempo determinado. O livro de Enoque, um texto antigo não incluído no cânon bíblico tradicional, menciona que alguns anjos caídos foram acorrentados por causa da violência extrema e das abominações cometidas contra a criação. Muitos estudiosos acreditam que os 4 do Eufrates se enquadram nessa categoria. Anjos que ultrapassaram os limites, cuja maldade ameaçava destruir o equilíbrio da terra. Por milênios, eles permaneceram em silêncio, sepultados sob o barro e a água. Mas há registros curiosos de visões e manifestações próximas ao Eufrates. Guerreiros antigos relatavam sonhos perturbadores, vozes soturnas emergindo da névoa e visões de olhos flamejantes sob as águas. Enquanto isso, profetas e videntes falavam de uma libertação iminente. Uma era em que a humanidade mergulharia em guerras, pandemias, fome e caos, e que nesse tempo os 4 seriam soltos, não para destruir por vingança, mas como instrumentos de um juízo que foi previamente escrito. A pergunta que não quer calar: será que esses anjos já estão despertando? A secura do rio, os conflitos crescentes no Oriente Médio e os sinais no céu parecem apontar que algo está prestes a romper os grilhões do invisível. A cena termina com um trovão estrondoso, rompendo o silêncio, como se as correntes ancestrais tivessem se movido. Pela primeira vez em milênios, a seca profética do rio Eufrates. O rio Eufrates sempre foi símbolo de fertilidade, vida e civilização.
Desde os tempos antigos da Mesopotâmia, suas águas irrigavam plantações e sustentavam impérios. Mas hoje algo assustador está acontecendo. O rio está secando. Não por um fenômeno comum, mas de forma rápida, intensa e sem explicação satisfatória. E para os estudiosos das profecias bíblicas, isso não é coincidência. É um sinal. Em Apocalipse 16:12, está escrito: derramou o sexto anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Esta passagem aponta para um cenário escatológico, o fim dos tempos, em que o próprio Eufrates deixaria de fluir para dar início a eventos apocalípticos. Nos últimos anos, imagens de satélite mostram rachaduras profundas na terra, leitos secos e aldeias abandonadas ao redor do curso do rio. Moradores locais relatam sons estranhos vindo das profundezas, como correntes sendo arrastadas, gemidos abafados e até visões de figuras sombrias caminhando sobre a lama. Alguns teólogos afirmam que o rio secando não apenas liberta o caminho físico para exércitos humanos, mas também sinaliza a libertação espiritual dos 4 anjos aprisionados. Como guardiões do caos, eles não precisam de portais físicos. Basta que o selo de sua prisão se quebre, e o mundo nunca mais será o mesmo. No subsolo, correntes antigas rangem, portões de ferro angelical estremecem. As águas, antes densas e profundas, agora revelam o que estava escondido por milênios. Estruturas soterradas, selos talhados em pedra e inscrições em línguas celestiais esquecidas. Enquanto governos ignoram o aspecto espiritual da seca, estudiosos bíblicos e arqueólogos alertam: este é um sinal profético. As peças do fim estão se encaixando, e os que têm olhos espirituais conseguem ver além do visível. A cena finaliza com uma imagem assustadora: uma câmara subterrânea exposta, revelada pelo recuo das águas. 4 grandes correntes pendem no vazio, e uma delas está quebrada. O dia determinado, a hora, o mês e o ano. O que mais impressiona na profecia de Apocalipse 9:15 é a precisão aterradora com que ela descreve o momento da libertação dos 4 anjos caídos. Reste os 4 anjos que estavam preparados para a hora, e dia e mês e ano, para matarem a terça parte dos homens. Isso não é simbólico, é literal. Há um momento exato, já marcado no calendário divino, em que esses anjos serão libertos, e quando isso acontecer, o mundo mergulhará em um derramamento de sangue, que fará todas as guerras anteriores parecerem insignificantes. Eles não foram aprisionados eternamente. Foram colocados em quarentena espiritual, aguardando sua função escatológica. São ferramentas do juízo final, cuja fúria não será contida. Foram criados para destruir, para executar ordens superiores com precisão absoluta. Seus alvos, 1/3 da humanidade. O número não é aleatório. Desde os tempos do dilúvio, Deus já havia usado proporções para executar juízos. Agora, a mesma mão que poupou Noé, desta vez autoriza o ataque. O silêncio do céu será rompido com gritos de desespero. E isso tudo começará com uma ordem, quando chegar a hora exata. Estudiosos da escatologia cristã, judaica e até islâmica já especulam sobre esse momento. Cada tradição tem seus cálculos, suas interpretações dos sinais dos céus e da terra. Mas todos convergem em um ponto: o relógio está avançando. E cada evento global, seja político, climático ou bélico, parece sincronizado com essa contagem invisível. As Escrituras mostram que Deus age com ordem. Nada acontece por acaso. A libertação dos 4 anjos será no tempo determinado, não um segundo antes, nem um segundo depois. E isso é o mais aterrorizante. Significa que, em algum lugar do calendário divino, já está marcada a data da morte de bilhões. A cena termina com a imagem de um grande relógio celestial, suas engrenagens feitas de luz e sombra. Ele avança, tic-tac, e quando chegar no ponto exato, as correntes do Eufrates se romperão com um estrondo que será ouvido não apenas na terra, mas no céu e no inferno. As testemunhas do passado, os que viram os anjos. Ao longo da história, há relatos de encontros estranhos e visões aterradoras próximos ao rio Eufrates. Desde os tempos dos antigos reis da Babilônia até os dias de hoje, testemunhas afirmam ter presenciado algo, ou alguém, emergindo das profundezas. São registros que passaram despercebidos pela história oficial,
mas sobrevivem nos diários de exploradores, nos relatos de profetas e nos fragmentos de textos esquecidos. Durante o reinado de Nabucodonosor, há registros em tabuletas cuneiformes que descrevem 4 entidades de fogo e escuridão que se moveram sob as águas e que foram seladas com encantamentos dos sacerdotes mais poderosos. Curiosamente, esses rituais têm paralelos com os selos celestiais descritos no Apocalipse. Seriam esses os mesmos anjos? Séculos depois, viajantes persas relataram que os pescadores do Eufrates se recusavam a pescar em determinados trechos do rio. Eles diziam ouvir gemidos metálicos debaixo d'água, como se correntes se arrastassem no fundo. À noite, colunas de fumaça surgiam do nada, pairando sobre as margens. Alguns que se aproximaram desapareceram sem deixar vestígios. No século XIX, soldados britânicos acampados nas proximidades relataram uma noite de terror. Um tremor inexplicável sacudiu a terra. Da beira do rio, sons pareciam emanar das profundezas, como gritos abafados e uma linguagem desconhecida. Um dos soldados escreveu: "Foi como se o inferno tivesse respirado por entre as fendas da terra." Há também relatos modernos. Em 2003, durante a Guerra do Iraque, militares americanos estabeleceram bases próximas ao rio. Alguns soldados relataram eventos sobrenaturais. Sonhos recorrentes com figuras aladas e olhos incandescentes, crises de pânico noturno e até aparições de vultos gigantes, caminhando sobre o leito seco. Nada disso foi divulgado oficialmente, mas dezenas de testemunhos anônimos surgiram anos depois em fóruns e vídeos ocultos. Essas testemunhas, algumas vivas, outras esquecidas, formam um mosaico de evidências de que há algo aprisionado no Eufrates, algo que sussurra, que observa, que aguarda. A cena termina com um mapa antigo, rabiscado por um sacerdote babilônico. Nele está desenhado o curso do Eufrates e 4 pontos marcados com símbolos de prisão divina. Eles correspondem exatamente aos locais onde hoje o rio está mais seco e exposto. Quando os anjos forem soltos, a terça parte da humanidade. Apocalipse 9:15. Não deixa dúvidas. E foram soltos os 4 anjos, que estavam preparados para aquela hora, e dia e mês e ano, para matarem a terça parte dos homens. O número é aterrador. Não é uma metáfora. É um aviso claro e direto. 1/3 da população mundial será destruída. Não por armas nucleares, não por doenças, mas por forças celestiais libertadas por ordem divina. O mundo hoje conta com mais de 8 bilhões de pessoas. Isso significa que mais de 2 bilhões morreriam em questão de dias, talvez horas. O caos seria inimaginável. Nenhum governo conseguiria conter. Nenhuma instituição religiosa conseguiria consolar. Seria o colapso total da humanidade como a conhecemos. Esses anjos não são como os demônios retratados pela cultura popular. Eles são poderosos, precisos e executam com justiça fria e divina. São especialistas na destruição, forjados para isso. Quando forem libertos, terão autoridade para desencadear juízos que ultrapassam qualquer tragédia anterior. A Bíblia diz que a morte virá com rapidez. Alguns estudiosos acreditam que essa matança será causada por guerras sobrenaturais, pestes invisíveis, terremotos globais ou manifestações diretas dos próprios anjos. Outros acreditam que eles usarão homens como instrumentos, possuindo líderes e governantes, para provocar o caos em escala mundial. E mesmo diante de tudo isso, o texto bíblico ainda aponta algo mais perturbador. Muitos dos sobreviventes não se arrependerão. Continuarão a adorar ídolos, a seguir falsos deuses, a viver como se Deus não estivesse falando com eles. Isso mostra que o juízo não é apenas físico, é também espiritual. Ele revela o coração endurecido de uma geração que se recusa a ouvir. Imagina o mundo entrando em colapso, mercados financeiros despencando, comunicações fora do ar, famílias sendo destruídas em segundos. O terror será transmitido ao vivo. E mesmo assim muitos dirão: isso é apenas um desastre natural. Outros, ainda piores, zombarão dizendo: onde está o seu Deus agora? Mas os que conhecem as Escrituras saberão. Saberão que não é acaso, não é ciência, é juízo. E saberão que ainda há mais por vir. A cena se encerra com uma projeção. Uma multidão desesperada, correndo em direção a uma igreja em ruínas, enquanto do céu, sombras aladas pairam como juízes invisíveis sobre a terra. A conexão com a 6ª trombeta do Apocalipse. Dentro da estrutura do livro de Apocalipse,
Os eventos não são aleatórios. Eles seguem uma ordem divina precisa. Os 4 anjos caídos não são libertos em qualquer momento. Eles são soltos exatamente quando soa a 6ª trombeta. Um evento grandioso, cósmico, espiritual e irreversível. Apocalipse 9, 13 e 14 descreve: E tocou o 6º anjo a sua trombeta, e ouvi uma voz vinda dos 4 cantos do altar de ouro que está diante de Deus, dizendo ao 6º anjo, que tinha a trombeta: Solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Essa trombeta não é apenas um som. Ela representa a ativação de um novo nível de juízo. Algo muda no céu e na terra. O altar de Deus, de onde normalmente vem misericórdia e intercessão, agora emite uma ordem de juízo. Isso mostra que até mesmo a paciência divina tem limite. Cada uma das 7 trombetas do Apocalipse representa uma etapa no processo do fim dos tempos. As 5 anteriores já trouxeram pragas, amargura, destruição do mar e do céu. Mas a 6ª, ela marca o início da morte em massa, um juízo mais profundo e definitivo. O que poucos percebem é que há uma simetria espiritual aqui. Assim como os sacerdotes tocavam trombetas no Antigo Testamento para convocar guerra, agora os anjos tocam trombetas para liberar julgamentos espirituais. E a 6ª trombeta é o anúncio de que os portões do caos foram abertos. Essa conexão reforça que os 4 anjos não estão agindo por conta própria. Eles não são rebeldes soltos. Eles são parte de um plano. Um plano que começou desde antes da fundação do mundo. Eles foram reservados, acorrentados e preparados exatamente para esse som. Um som que só os céus conhecem. E que, quando for ouvido, o mundo jamais será o mesmo. A Bíblia é clara. Essa liberação não será visível aos olhos naturais no início. Mas os efeitos serão. Uma série de eventos inexplicáveis começará a ocorrer. Colapsos simultâneos, fenômenos nos céus, e uma sede espiritual incontrolável tomará conta das nações. A cena finaliza com o som de uma trombeta ecoando sobre uma paisagem desolada. O vento sopra, as árvores estremecem, e as águas do Eufrates, agora secas, começam a tremer. O exército dos cavaleiros, 200 milhões. Após a libertação dos 4 anjos caídos com a 6ª trombeta, a Bíblia nos apresenta um número surpreendente, 200 milhões. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões. E ouvi o número deles. Apocalipse 9:16. Esse exército colossal não é apenas simbólico. Ele é uma manifestação real, espiritual ou até física, dependendo da interpretação. O que está claro é que ele está diretamente ligado aos anjos libertos. Eles lideram, comandam ou liberam esse exército para executar seu juízo. E quando ele se move, a terra treme. Imagine o poder de 200 milhões de entidades marchando juntas. Eles não são soldados comuns. A Bíblia os descreve como cavaleiros montados em criaturas ferozes, com cabeças como de leões e bocas que cospem fogo, fumaça e enxofre. Uma imagem que não se encaixa em nenhuma armadura terrestre conhecida. Esses cavaleiros representam uma força letal. A própria descrição bíblica afirma que por estas 3 pragas foi morta a 1/3 parte dos homens, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam das suas bocas. Apocalipse 9:18. Ou seja, seu ataque é sobrenatural. É juízo puro. Alguns estudiosos creem que essa descrição pode apontar para a tecnologia bélica moderna, tanques, mísseis, armas biológicas. Outros acreditam que se trata de demônios com forma corpórea. Há ainda quem diga que são anjos caídos de menor escalão, libertos para a grande guerra do fim. Mas o fato é, essa tropa está pronta e aguarda apenas o comando. O número exato, 200 milhões, não é comum na Bíblia. Isso reforça a ideia de que se trata de um exército previamente formado, talvez oculto, aguardando há milênios. E quando os 4 anjos forem soltos, esse exército se espalhará pela terra como uma nuvem de destruição. A cena nos leva para uma visão noturna. Um deserto silencioso. De repente, um estrondo. No horizonte, surgem cavalos flamejantes, criaturas deformadas e guerreiros com olhos como brasas. A marcha começa. É o início do maior massacre já previsto na história da humanidade. O som de cascos ecoa pelas montanhas. O ar se torna denso. E em meio ao caos uma voz sussurra: eles foram soltos. E ninguém pode detê-los. O último apelo. Mesmo assim, não se arrependeram.
Talvez o aspecto mais chocante de toda essa profecia não seja a destruição, nem a libertação dos anjos, nem o exército de 200 milhões, mas a resposta do coração humano. Mesmo após testemunharem o juízo divino com seus próprios olhos, mesmo após perderem familiares, cidades, reinos inteiros, a maioria não se arrependerá. Apocalipse 9, 20 e 21 nos dá um retrato assombroso da humanidade diante do caos. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos, para deixarem de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira. Também não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Diante de bilhões de mortes, a terra sangrando, os céus escurecendo. A humanidade olha para o céu e ainda assim vira as costas. O coração endurecido é o verdadeiro juízo. É como se as pessoas já tivessem sido preparadas para rejeitar a verdade. Mesmo vendo sinais claros de que Deus está no controle, preferem acreditar em narrativas humanas, espiritismos, ídolos modernos. Continuam adorando o dinheiro, o poder, os prazeres. Continuam matando, roubando, pervertendo, como se nada tivesse acontecido. Esse trecho do Apocalipse revela uma verdade aterradora. O juízo não é o fim, mas a última chance. Uma chamada desesperada de Deus, tentando mostrar que o mundo está caminhando para a destruição. Eterna, mas nem assim muitos escutam. Pastores alertarão. Profetas gritarão. Igrejas se encherão de pânico. Mas não de arrependimento. Será um caos religioso. Cada um tentando salvar a si mesmo, sem reconhecer que o único caminho é voltar-se verdadeiramente para Deus. Enquanto os anjos marcham, enquanto o Eufrates treme, enquanto o céu se abre e se fecha como cortinas de julgamento. O coração humano permanece fechado. Essa é a dor mais profunda, não a morte em si, mas a rejeição do arrependimento. A cena termina com uma multidão diante de uma tela gigante, mostrando destruição em tempo real. Ao fundo, um pregador clama: arrependam-se enquanto há tempo, mas a maioria desliga a televisão, volta ao celular e ignora a última chance. O que acontece depois, quando tudo se rompe? Após a libertação dos 4 anjos, a marcha dos 200 milhões e a recusa da humanidade em se arrepender, a Terra entra em um novo estágio, o ponto sem retorno. O juízo não é mais uma ameaça distante, agora é realidade. E tudo o que restou é um planeta devastado, dividido entre os que clamam por misericórdia e os que continuam zombando de Deus. As nações estão em ruínas, sistemas colapsaram. As estruturas que antes sustentavam o mundo, economia, ciência, governos, falharam miseravelmente diante do poder sobrenatural que se manifestou. O medo toma conta, mas o orgulho ainda reina nos corações de muitos. Os sobreviventes vivem em constante fuga, tentando escapar de um inimigo invisível. Os anjos caídos continuam sua missão, avançando como juízes incansáveis, e cada um carrega consigo uma porção do juízo divino: fogo, fumaça e enxofre, as 3 pragas que agora consomem a terra. Mas algo ainda mais sombrio está por vir. Os estudiosos que mergulharam no Apocalipse sabem que a 6ª trombeta não é o fim, mas a penúltima. Ainda resta a 7ª trombeta, e com ela o clímax do juízo. O que foi visto até agora, se por mais aterrador, é apenas o prenúncio do confronto final entre o bem e o mal. A terra geme, o céu se prepara, e enquanto os 4 anjos retornam às profundezas, após cumprirem sua missão, o silêncio se instala. Por alguns instantes, um silêncio denso, quase palpável, como a pausa antes de uma explosão. E então um novo som ecoa. Não é o som de correntes nem de cascos flamejantes. É a última trombeta. No alto dos céus, a 7ª trombeta é erguida. Um som diferente, final, definitivo. Mas antes que ela toque, uma voz ecoa pelo mundo espiritual, em meio ao desespero e à devastação. Ainda há tempo para os que escolherem o Cordeiro.